Você pode pegar sua Bíblia comigo e abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. Meus irmãos, quinta-feira nós começamos a nossa escola profética. Para mim, um dos eventos mais importantes que nós já fizemos aqui, porque ele tem um propósito de treinar você, e treinar você no profético. Quando você vem para Lagoinha, Uberlândia, talvez você não entendeu como nós estamos trabalhando. Mas o meu trabalho é muito mais do que vir aqui fazer um culto, liberar uma palavra sobre a sua vida. Nós estamos preparando essa igreja para o melhor tempo dela, o tempo de crescimento. O nosso tempo de crescimento ainda não chegou. Nós estamos estabelecendo as bases, os fundamentos. E sempre teve no meu coração o desejo de trabalhar o fundamento profético. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela flui muito pouco no profético. Você precisa entender a nossa cultura, e nossa cultura, eu e você viemos debaixo de influências que não são bíblicas. E nós aprendemos um tanto de coisa bem supersticiosa. E quando nós nos convertemos, nós trazemos isso. E muitas vezes olhamos para algo e dizemos que ele é profético. O que nós queremos? Nós queremos gerar uma cultura profética dentro da igreja. Esse seminário, essa escola profética, é o primeiro passo para darmos o start, de criarmos uma cultura profética aqui na nossa casa. Talvez você entregou sua vida para Jesus domingo passado e está aqui. Eu aconselho você a fazer a escola profética. Você tem 20, 30 anos de evangelho. Eu aconselho você a fazer a escola profética. Porque o que vamos viver aqui de ensino e de ativação vai ser algo muito poderoso. E eu quero caminhar um pouquinho te mostrando sobre o que é o profético, para você entender o que vai acontecer nessa escola profética. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, abre comigo. Se eu tossir aqui, vocês já vou pedir desculpa de uma vez, porque eu estou muito gripado. Ok? Mas vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, todos encontraram, amém? Verso 29 ao 33 diz assim: tratando-se de profetas. Paulo agora vai entrar no profético. Ele vai entrar agora no dom de profeta, para trazer instrução. Então ele diz, tratando-se de profeta, fala em 2 ou 3. E agora repita comigo. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então preste atenção, Paulo está trazendo agora uma orientação. 1 Coríntios capítulo 14, ele está falando sobre os dons. Agora ele vai falar sobre o dom de profecia. Então ele traz uma orientação para os profetas, dizendo, olha, quando for falar, fala em 2 ou 3. E aí ele diz, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, para a gente continuar a nossa conversa, olhe para mim. Se você veio daquela influência pós-moderna, eu não posso julgar. Tira isso da sua cabeça, porque isso é do diabo. Paulo está dizendo, você deve julgar. Julgar o quê? Julgar a profecia. Ele não fala para você julgar a pessoa, o profeta. Ele fala para você julgar o que a pessoa falou. Diga para o seu irmão, quando eu julgo o que é falado, eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando a palavra liberada. Aí ele continua dizendo assim, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Misericórdia. É o cão. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos.
O meu desejo, como seu pastor, é criar uma cultura profética. Mas provavelmente não a cultura profética que você ouviu. Eu não quero aqui de maneira nenhuma equipar você para você começar a dar profetada. Não é isso. Mas é para você fluir no profético. Não apenas você, mas que essa casa, essa igreja, flua no profético. Porque nós não podemos servir uma nação, nós não podemos tocar uma cidade, servir uma cidade, se nós não fluirmos no profético. Meus irmãos, se quem está no ministério de louvor entender o que é profético, quando ele subir aqui para ministrar, você vai perceber a diferença na ministração dele. É muito diferente quando você vê uma pessoa que ela flui, por exemplo, no dom de mestre. Mas é diferente quando você vê um mestre fluindo também no profético. Um pastor que também flui no profético. Por que nós temos que ter uma cultura profética? Para que haja um alinhamento no corpo, um alinhamento na igreja. Para que você, por meio de uma cultura profética implantada dentro da igreja, você cresça, você seja aperfeiçoado. Paulo vai nos dizer muito claro qual é a função do profeta. Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, Efésios 4, 11, a palavra do Senhor diz assim, a NVI começa dizendo assim, ele designou. Outra tradução vai dizer, e ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios 4:11 sobre os 5 ministérios? Isso é diferente dos dons lá de Romanos, de 1 Coríntios. Aqui ele está falando de um dom ministerial. Ele diz assim, e Deus escolheu alguns, não são todos, alguns, para fluírem no ministério apostólico. O ministério apostólico é aquele que estabelece um fundamento na igreja. Ele fala, outros para o ministério de evangelistas, outros para o ministério de profetas, outros para o ministério de pastores e mestres. Então ele diz, Deus escolheu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora preste atenção no verso 12. Verso 12 ele diz, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Vamos focar só no profeta. Olha o que Paulo está dizendo. Deus escolheu, no meio da igreja, alguns, não todos, alguns, para o ministério de profeta, para que a partir desse ministério, todos os santos, e quem são os santos? Bate no peito e diz, eu sou santo. Ele diz, para preparar os santos para a obra do ministério. Se você viesse, você que tem mais tempo no evangelho, numa igreja saudável, que tivesse fluindo dentro do contexto bíblico, você chegaria em Lagoinha, Uberlândia, já preparado para o ministério. Então, quando Deus levanta um profeta, não é para ele ficar profetizando sobre a sua vida, mas é para ele ensinar para você o que Deus entregou a ele. O profeta é aquele que faz você fluir no profético. É aquele que ensina você a como profetizar. Pastor, mas como que eu posso profetizar se eu não sou um profeta? 1 Coríntios 14 que nós lemos, Paulo diz, todos podem profetizar. E aqui eu já começo a desenhar para você um caminho bíblico. Vamos lá? Quando Samuel, o profeta, Samuel ungiu a Saul, rei de Israel. Eu vou precisar disso aqui. Fala para o seu irmão, Samuel, que era um profeta, ungiu Saul como rei. Diga para ele, em toda a Bíblia, quando Deus quer levantar um rei, quando Deus quer levantar um governante, Ele chama profetas. Fala com ele, sabe qual é o problema do Brasil? Não tem profetas para levantar governantes. É por isso que nós temos os governantes que temos. Eu vou voltar nisso aqui.
Então Deus quer levantar um rei, Ele chama um profeta. Quando Deus quer levantar um governante, Deus chama quem? Um profeta. Deus não chamou um pastor, Deus chamou um profeta. Sabe qual que é o problema dos nossos governantes da nossa cidade? É que eles estão chamando pastores. E pastor não prepara reis. Quem prepara reis é profeta. Então vamos lá. Ele chama um profeta para ungir um rei. Saul foi ungido rei. Mas presta atenção, quando Samuel vai ungir ele, Samuel vai dizendo assim: quando você voltar, você vai chegar em determinado lugar e você vai encontrar uma companhia de profetas. Aí ele diz assim: entre no meio deles. E a Bíblia diz que quando Saul, que foi ungido para ser rei, entrou no meio da companhia de profetas, o que a Bíblia diz? Que Saul começou a profetizar. Então o primeiro movimento, sem falar da figura do profeta, mas um movimento coletivo, veio por meio da companhia de profeta. O que era uma companhia de profeta? Era um grupo de profetas que se ajuntavam. Então o primeiro movimento profético veio na companhia de profeta. Esse movimento de companhia de profeta vai acompanhando na Bíblia até chegar em Elias. Em Elias, Deus muda. Já não é mais companhia de profeta, vai se tornar escola de profetas. E como que se torna escola de profetas? É o momento que Elias está desistindo do seu ministério. E você que vem no culto fé, eu preguei sobre isso aqui várias semanas. Deus fala com ele: você vai voltar para o caminho e você vai encontrar Eliseu. E você vai ungir ele profeta em seu lugar. Esse momento marca uma mudança, onde não há mais companhia de profeta. Agora começa em Israel a escola de profeta. E aí nós temos uma diferença muito grande de companhia e escola. Porque a companhia era um grupo de profetas que se reuniam. E a Bíblia nos mostra que quando esse grupo estava reunido, se alguém estivesse no meio dele, ele conseguia ter a capacidade de profetizar como os profetas da companhia profetizavam. Está dando para entender? Mas a partir de Elias, começa um movimento agora que é a escola de profeta. E quando você vê a função de Eliseu para com Elias, é a função de um filho para com um pai. Por isso que quando Elias está sendo arrebatado, sendo levado ao céu, a expressão de Elias é: meu pai, meu pai. Por quê? Porque na escola de profetas, o que Deus está mostrando que é muito mais do que um lugar onde eu vou apenas ensinar, mas é um lugar onde eu vou gerar filhos que vão caminhar no profético. O que Deus está mostrando a partir de Elias? Que Deus estava preocupado com um movimento profético geracional. O que a companhia de profeta não se preocupava, a escola de profeta agora tem a preocupação de gerar filhos, de gerar uma geração que vai fluir no profético, que vai andar no profético. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos construindo o nosso caminho, mas vai chegar um dia, e escute bem isso, porque tudo que eu tenho falado nesse altar, eu tenho cumprido. Então escute e aproveite a oportunidade que eu estou dando para você. Essa escola profética é para você, porque vai ter um momento nessa casa que o seu pastor não vai gastar tempo com você. Eu vou gastar tempo com a próxima geração. Hoje, no início dessa caminhada, eu estou gastando tempo com você. E estou ensinando e derramando sobre você, mas vai ter um momento, quando eu estiver já caminhando para a minha aposentadoria, para a melhor idade, não é você mais o meu foco. O meu foco vai ser a nova geração. Vai ser o seu filho, vai ser o seu neto. Eu vou preparar ele,
Porque quando Deus me chamar para a eternidade, nós vamos deixar um movimento profético aqui, que não vai morrer comigo e com você. Os nossos filhos vão fluir mais do que nós. Os nossos filhos vão profetizar mais do que nós. Os nossos filhos vão ser mais ousados do que nós. Os nossos filhos, eles serão reis ou serão profetas que vão ungir os próximos reis, os próximos governantes dessa nação. Fala para o seu irmão, esse é o seu tempo. Aproveita ele. Olha o que Paulo diz. Deus escolhe um profeta para preparar os santos para o ministério. Aí ele continua dizendo, Efésios 4, verso 11 e 12, continua. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele fala, para que o corpo seja o quê? Edificado. Então quando Deus levanta um profeta, um pastor, um evangelista, um apóstolo, um mestre, é para edificar o corpo. Diga comigo, edificar o corpo. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, pastor, o que eu faço para ser seu discípulo? Eu disse, eu não faço nada. Mas eu queria ser seu discípulo, eu queria que o senhor dedicasse tempo em derramar tudo que o senhor tem na minha vida. E geralmente, quando eu tenho tempo para conversar com eles, eu leio para eles Efésios 4:11. Deus não me deu o dom de pastor, de mestre e de profeta para edificar um indivíduo. Deus me deu esses dons para edificar o corpo, edificar uma igreja. Então, quando Deus nos dá esse dom, é para quê? Para edificar a igreja. Ele diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Repita comigo, e cheguemos à maturidade. Então ele está dizendo assim, quando Deus coloca um profeta, ele vai treinar a igreja, ele vai treinar o corpo a fluir no profético, para que a igreja e o corpo cheguem à maturidade. Ele continua dizendo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí ele fala, o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Então uma escola profética, quando o seu pastor traz uma escola profética aqui para a igreja, e traz as pessoas que hoje são uma referência, que estão fluindo no profético, é para treinar você, para proteger você, para que você não seja enganado. Deixa eu dizer algo para você. Nos tempos de Jesus, no tempo dos apóstolos, nos dias de hoje, a igreja sempre teve e sempre vai ter os falsos profetas. E você pode estar dando ouvido aos falsos profetas porque você não tem maturidade. E aí você é levado para um vento de doutrina. Você é conduzido por homens, por mulheres que vão induzir você ao erro. Então por que eu preciso de profetas? Vou te ensinar. Primeiro, profetas equipam reis e protegem nações. Profetas equipam reis e protegem nações. Escute isso. Você que está lendo a Bíblia comigo, nós já passamos por um momento da Bíblia. Você que está lendo a Bíblia toda, você vai lembrar do que eu vou dizer para você. Todas as vezes que a nação de Israel estava num perigo muito grande, o rei mandava chamar o profeta. Todas as vezes que a nação estava em perigo, Deus levantava quem com uma mensagem? Deus levantava quem com uma palavra? Um profeta. Quando a nação estava se desviando, quando a nação estava se afastando, Deus levantava quem? Com uma palavra, um profeta, para trazer a nação de volta aos caminhos do Senhor. Quando Deus queria levantar um novo rei, Deus chamava o profeta. Elias, 1 Reis, capítulo 19, ele está no deserto pedindo para morrer. Um anjo vai até ele, toca nele, serve ele água, serve ele um pão. Elias dorme novamente, o anjo acorda ele pela segunda vez, dá de novo água, dá de novo pão, e dá uma direção para ele, dizendo, olha, sua caminhada é longa, vai para Horebe, o monte de Deus. Elias vai para Horebe, o monte de Deus. E lá nesse lugar, olha o movimento dos céus, um anjo desce para acordá-lo, um anjo desce para dar comida, um anjo desce para dar direção. E agora lá no monte, Deus vem até ele, Deus diz assim, olha, você vai fazer o caminho de volta, e você vai ungir o próximo rei de Israel,
e você vai ungir o próximo rei da Síria. Então, quando Deus queria levantar um novo governante, Ele chamava quem? Uns profetas. Fala para o seu irmão, todas as vezes que Deus quer mudar um ambiente, Ele chama os seus profetas. Você já percebeu que a igreja brasileira, nós estamos alcançando 40% do povo brasileiro se diz evangélico. E a corrupção só aumenta. O que nós temos percebido? É que a igreja brasileira tem perdido a sua voz profética. Como que ela vai denunciar um governante? Como é que ela vai denunciar um prefeito? Como que ela vai denunciar um político? Se ela está dependendo do político, dos recursos dele. Porque a primeira coisa que Satanás quer fazer é calar a voz profética da igreja. Porque quando um profeta tem voz, quando ele chega, Deus muda o ambiente. Todas as vezes que Deus queria mudar o cenário de uma nação, Ele convocava quem? Os profetas. Todas as vezes que Deus queria tirar um rei e colocar um novo rei, quem que Ele chamava? Os profetas. O que Jezabel tentou fazer? Ela tentou matar os profetas. Porque Satanás já entendeu, se ele calar a voz profética, se ele calar a voz profética, não tem como equipar reis e não tem como proteger uma nação. Se Satanás quer destruir uma nação, ela acaba com a voz profética da nação. Se Satanás quer destruir uma nação, ela começa primeiro com os profetas. Deixa eu pegar um exemplo, só para entender como que Deus quer usar profetas. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Nós vamos amadurecer muito, eu não vou chegar nesse ponto, mas eu queria que agora, quando eu for falar de Daniel, eu queria que você entendesse algo. Porque Deus, quando quer levantar um profeta, levantar um rei, Ele chama um profeta. Quando Deus quer influenciar um rei, quem que Ele chama? Os seus profetas. Daniel é um jovem, que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, ele invade por 2 vezes. Na primeira vez ele leva cativo uma leva de pessoas da nobreza. Quem que ele leva nessa primeira leva? Cativo, prisioneiro, Daniel, seus 3 amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego. Vou resumir a história de Daniel. Daniel é um jovem que chega para estudar na faculdade da Babilônia. E sabe o que acontece? Olha para mim, olha para mim. Sabe o que acontece? Ele está na faculdade da Babilônia, mas ele se mantém santo. Ele não se contamina. E quando Nabucodonosor, que está no trono, precisa de uma intervenção profética, ele não encontra nos magos da Babilônia, mas ele encontra em quem? Daniel. Daniel é uma figura muito interessante, por quê? Porque Daniel vai servir 4 reis da Babilônia. 4 reis. Ele não serve só Nabucodonosor, ele começa como jovem, e ele está idoso, e ele está servindo reis. Você sabe, porque isso não é de hoje, quando alguém assume uma posição de governo, a primeira coisa que ele faz é mudar a equipe de governo. Ele coloca uma equipe da sua confiança. Nabucodonosor saiu, veio o filho. Quem permanece? Daniel. O império da Babilônia cai, um novo império se levanta, o Medo Persa. Quem se mantém no mesmo lugar, intocável? Daniel. Agora olha para mim colocar um pouquinho de uma pulga atrás da sua orelha. Daniel serviu 4 reis. Daniel serviu quantos reis? Fala para o seu irmão, nenhum deles era crente. Todos eles eram endemoniados. Sabe qual que é o nosso problema da igreja? Na nossa imaturidade. É que nós não estamos servindo os reis desse tempo. Pastor, mas o governo desse tempo, eu não concordo com ele é isso, ele é aquilo, ele é um endemoniado. O problema é que nós estamos sendo governados por um endemoniado. Não tem um Davi para tocar uma harpa para acalmá-lo, não tem um Daniel para dar bons conselhos para ele. Deus vai levantar uma igreja
que tem uma cultura profética, que ela vai começar a servir os políticos endemoniados de Uberlândia. Eles podem servir ao diabo, eles podem bater os tambores deles, mas quando eles precisarem de conselhos, sabe quem que eles vão procurar? Os profetas que estão em Lagoinha, Uberlândia. E sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para ele: eis-nos aqui, o que você precisa? Porque Daniel não foi como os crentes de hoje. Não, eu não me misturo. Realmente ele não se misturou. Ele se consagrou, mas se consagrou para quê? Para influenciar quem estava no trono. Uma cultura profética de uma igreja madura é uma igreja que você vai fluir no profético. Deus vai te colocar do lado de um empresário endemoniado, macumbeiro. Em vez de você ficar com medo, você vai ficar do lado dele dando conselho. Você está entendendo como que nós somos meninos da nossa caminhada? Eu não sei quantas vezes eu já recebi mensagem: pastor, lá no meu trabalho, todo mundo mexe com algumas coisas, ora para mim sair de lá. Eu mando mensagem: vou orar para você ficar. Meus irmãos, eles precisam dos profetas dos dias de hoje, para dar conselhos, para dar orientação, para fazer eles prosperarem. Lembra de José? José estava na casa de Potifar, e Potifar prosperava por causa dele. Uma igreja com a cultura profética é uma igreja que Deus vai colocar pessoas que vão fluir no profético para começar a trazer influência, para equipar reis. E uma vez que equipamos aqueles que estão no governo, nós trazemos proteção para a nossa nação. Nabucodonosor, escute isso, deixa eu pôr você dentro da história. Nabucodonosor vai em Jerusalém, destrói Jerusalém, leva Daniel cativo. Daniel vai o quê? Orientar ele. Mas Jeremias, um profeta, ele vai profetizar e dizer assim: Israel vai ficar 70 anos no cativeiro. Sabe o que Daniel fazia? Orava 3 vezes ao dia. Sabe o que Daniel decidiu? Enquanto eu estou no cativeiro e tem 70 anos para frente, eu vou influenciar quem for sentar nesse trono. E ele influenciou todos, ao ponto que quando Ciro se levanta, sabe quem é Ciro? Um idólatra. Quando ele assume o trono, ele se torna amigo de Daniel. Daniel influencia ele de tal maneira que Daniel vai chegar para ele e dizer assim: Ciro, tem uma palavra de um profeta, Jeremias, que quando completasse 70 anos, era para o meu povo voltar para a nação. Sabe o que Ciro vai fazer? Ciro vai dar a ordem, vai assinar o decreto, para que Israel voltasse para a nação. Se você ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, sabe o que está falando? De Ciro. Ciro vai assinar o decreto dizendo assim: o povo judeu vai voltar para a sua terra para reconstruir o templo do Senhor. Sabe por que ele deu essa ordem? Porque tinha um profeta do lado dele influenciando. Olha para mim, qual que era a promessa de Deus, qual era a profecia que Jeremias profetizou? No final de 70 anos, todo mundo vai voltar. Então Jeremias declarou uma profecia: no final de 70 anos, vai voltar. Para que essa profecia se cumprisse, um profeta influenciou Nabucodonosor, Belsazar, os próximos reis que assentaram no trono, até chegar o momento dele influenciar Ciro. E eu falei para você, Ciro era o quê? Não, vamos lá, igreja. Ciro era o quê? Depois você leia Isaías 45. Sabe como que Deus vê Ciro? E como Deus chama Ciro? Chama Ciro de meu pastor. Por que Deus chama ele de meu pastor? Porque ele fez a função de pastor sobre o povo dele. E sabe por que ele fez essa função? Porque tinha um profeta do lado dele.
Irmão, se tiver um profeta do lado de um político, ele pode ser o mais endemoniado, mas tiver um profeta do lado dele para influenciar, ele faz a função de um pastor. Uma igreja que vai ter uma cultura profética é uma igreja que vai influenciar os reis da nossa geração, os poderosos da nossa geração. Sabe aonde eles vão buscar conselhos? Aqui. Sabe quem que eles vão ouvir? Aqui. Sabe quem que eles vão buscar conselhos quando não tiver saída? Aqui. Há 3 semanas atrás fui conversar com um dessa idade. Aí sentei nele, à frente com ele, conversando. Aí eu falei, tem um problema, vocês estão errando. Eu falei, vocês estão errando aqui, aqui, aqui e aqui. E o resultado vai ser esse. Ele olhou para o lado e falou assim, pastor, tem alguém da sua igreja que trabalha nessa área na prefeitura? Eu falei, não tem ninguém. Como que o senhor sabe dos números? E aí eu orei para ele, não respondi e fui embora. Aí ele encontrou com uma irmã aqui da igreja. Falou assim, eu tive que ser o pastor ontem. Falou assim, eu não dormi depois disso. Como é que ele sabia o que ele sabe? Falou com ela, tem como você perguntar para ele como é que ele sabe? Ela falou, eu já sei. E a fala dele foi, seu pastor é muito inteligente. Ele conseguiu enxergar o que nós que estamos há quase 50 anos na política não enxergaram. E ela perguntou, o que vocês vão fazer? Vão fazer o que ele falou que é para fazer. Eles não sabem. Mas nós estamos pastoreando eles. Eles não são membros de Lagoinha, mas nós estamos pastoreando eles. Nós estamos influenciando eles. Eu acredito numa cultura profética, onde Deus vai preparar homens e mulheres para fluir no profético. Não é para ficar revelando o futuro, dando profetada. É para ter sabedoria como Daniel. Para influenciar os reis da nossa geração. A influência de Daniel foi tão grande que a promessa de Deus, escute isso. Olha o que um profeta consegue fazer. A promessa de Deus é que Israel voltaria para a sua terra. Mas a influência de Daniel como profeta sobre Ciro foi tão grande que ele não só assinou o decreto para voltar, como ele financiou a reconstrução do templo, dos muros e das casas. Ele fez mais do que Deus prometeu. Eu estou conseguindo comunicar com você o que um profético pode realizar? Ele leva você não só a viver uma promessa, mas ele leva você além da promessa. Uma igreja que tem uma cultura profética, ela vai influenciar reis. Ela vai salvar a nação. Deixa eu caminhar com você, para a gente ir. Se um profeta é esse que influencia, e ele está influenciando debaixo de uma palavra que vem dos céus, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos hoje, como sempre tivemos, no Velho e no Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, na história da igreja, os falsos profetas. E aqui eu quero falar sobre o perigo dos falsos profetas. Eu classifico os falsos profetas em 2 categorias. A primeira delas é aqueles que, sendo enganados, estão enganando os outros. É aquele que está sendo enganado por Satanás e está enganando outros. São aqueles que estão operando em um espírito de Satanás. Eu vou te dar exemplos aqui, olhe para mim. Vou pegar o exemplo de Paulo, para você entender como que você já foi influenciado por esse falso profeta. Paulo, quando chega em Filipos, a Bíblia diz que ele vai para o lugar da oração. Paulo está indo para o lugar da oração. No caminho vem uma jovem, com espírito adivinho. Se você pesquisar na sua Bíblia, ela estava operando
debaixo da influência do espírito de Pitom. O que é Pitom? Uma cobra. Você sabia que Pitom, ela pode botar ali, em média de 100 ovos. Aquela jovem estava debaixo da influência do espírito de Pitom. E ela começa a falar sobre Paulo. Deixa eu dizer algo para você, tome muito cuidado. Porque provavelmente, conhecendo a igreja brasileira, estudioso da igreja brasileira, você ouviu muitos profetas que não são profetas. São apenas mensageiros de Pitom. E eu te mostro, e eu te provo. Paulo estava indo para onde? Não, eu falei com você, Paulo estava indo para o lugar de... Vamos lá, Paulo estava indo para onde, igreja? O lugar de oração. Aquela jovem vai no caminho, e a Bíblia diz que ela vai falando de Paulo. Parece que ela está falando coisa boa. Esses aí são homens de Deus. Esses aí estão pregando sobre Deus. Mas o que ela estava fazendo é interrompendo Paulo no caminho que ele estava traçando. E o caminho dele estava levando ele para o lugar... Vamos lá, igreja, isso aqui é importante. Você nunca ouviu isso? Estava levando Paulo para onde? Lugar de oração. Olha para mim, Paulo estava indo. Você vai para o lugar de oração para quê, igreja? Para orar. E aquela jovem, com espírito de adivinhação, debaixo do conselho de Pitom, estava atrapalhando Paulo de chegar aonde? Lugar de oração. Sabe o que nós temos no Brasil hoje? Um profético que não vem de Deus, um profético que vem de Satanás. Sabe por quê? Porque os profetas do Brasil não têm conduzido a igreja para o lugar de oração. Tem conduzido a igreja para um lugar para ele ter resposta rápida. Um profeta não te dá resposta rápida. Um profeta leva você para a intimidade com Deus. Todo profeta que vai te dar profetada, que vai trazer para você um caminho mais rápido do que o caminho da oração, ele não vem da parte de Deus, ele vem da parte de Pitom. Eu sei que tem alguns aqui em Uberlândia, alguns já visitaram essas pessoas aqui, porque eu ouvi muito, pastor, você tem que conhecer fulano de tal, é uma mulher de oração, pastor. A gente vai lá e ela acerta. Fala comigo, só tem que ir lá. Não. Eu fui conversar com uma irmã, ela é empresária, e ela é apaixonada com essa mulher. E paixão é difícil você resolver, né? Aí um dia ela falou com o pastor, semana passada eu estava lá, mulher de Deus, você tem que ver, me deu a palavra. Eu falei, mas se ela te deu, por que você me chamou aqui? O que ela falou não resolveu. Não, pastor, assim, porque eu queria um conselho do meu pastor. O que o senhor tem para mim falar? Eu falei com ela, você vai para o seu quarto, dobra o joelho, ora, e o seu pai que está em secreto, que ouve a sua oração, vai te responder. Ela falou, não, pastor, eu queria uma palavra. Eu falei, eu não sou e não opero no espírito de Pitom. Quer uma palavra? Volta lá. E eu chamei essa irmã, falei, olha para mim, minha irmã, você é minha ovelha, agora eu vou falar como pastor, vou usar o cajado de pastor. Quantos anos você conhece ela? 25 anos. O que mudou na sua vida com as profecias dela? Só que nós gostamos de caminho rápido. O falso profeta te impede de ir para o lugar de oração. Porque Satanás sabe que o que vai mudar a sua vida não é uma profetada, mas é um joelho dobrado, é cara no pó, é humilhação diante de Deus. E Deus que te vê ali em secreto, muda a sua história. Todo profeta que não te envia para o lugar de oração, ele não é profeta. Todo profeta que tira você da intimidade de Deus, ele não é profeta. Ele é um falso profeta. Então tem um profeta que está enganado e está enganando os outros. E tem a segunda categoria, é aquele que eu acredito que ele tem um dom. Ele recebeu, mas ele não tem conhecimento. Então ele exerce o dom de forma errada. Por que uma escola profética, pastor? Para ensinar você que tem um dom a operar da maneira correta.
para ensinar você que não tem o dom, a profetizar mesmo não tendo o dom. Porque todos podem profetizar. E o que nós temos no Brasil são pessoas, irmãos, que têm o dom. Mas eles não foram treinados, não foram capacitados para fluir no dom. Então flui de forma errada. Os falsos profetas têm destruído igrejas, têm destruído famílias, têm destruído pessoas. Eu vou poder contar para você aqui tantas histórias. Vou lembrar uma de Nova Lima. Uma irmã chega perto de mim e fala assim: pastor, vamos divorciar. Eu falei: não vai, Deus não quer o divórcio. Eu quero te contar, pastor, a minha história. Falou do marido. E depois que ela contou do marido, eu pensei assim: até eu queria divorciar, se estiver no lugar dela. Eu falei: mas você não pode divorciar. Ela falou assim: pastor, mas sabe por que eu casei? Eu casei porque eu estava na igreja e meu pastor profetizou que ele é o meu marido. Então, como o meu antigo pastor profetizou que ele é o meu marido e eu casei errado, você, como novo pastor, pode profetizar o divórcio? Eu falei: essa matemática não funciona, não. Eu falei: você foi com um falso profeta, volta para ele consertar. A palavra que eu tenho para você é: fique casado até que a morte o separe. Pastor, eu vou sofrer até o fim. Eu falei: vai. Aí você está pensando assim: não é justo. Fala para o seu irmão: guarda só mais um pouquinho, que você vai entender que é justo sim. 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então ele está dizendo assim: você precisa provar o espírito. E o que João está dizendo? Prova o espírito, porque tem falso profeta operando. O que Paulo vai dizer? Ele diz: prova, julgueis a profecia. Pastor, como que eu julgo a profecia? Por isso nós vamos fazer na escola profética. Nós vamos ensinar você como que você julga uma profecia. Recebeu a profecia, você não vai marcar o seu casamento para casar com um desconhecido, porque o profeta profetizou. Você vai julgar essa profecia. Se ela julgasse essa profecia, ela saberia que essa profecia foi errada, que era um falso profeta. Irmãos, vou falar com você aqui, não vou chutar em porcentagem, mas como pastor, como teólogo, como estudante da Bíblia, eu posso dizer para você: a maioria das profecias nós estamos recebendo dentro da igreja. Se você julgar elas, se você provar o Espírito, você vai ver que não é de Deus. O que eu estou tentando mostrar para você é que essa escola profética que está chegando, talvez seja o que nós já fizemos aqui, mais importante para a sua vida. Porque eu acredito que todos aqui, você se pega naquele momento, quando recebe uma palavra, e você pergunta: é de Deus ou não é de Deus? Eu baseio a minha vida nessa palavra ou não baseio? Eu sigo ela ou não sigo? E se você basear a sua vida em uma palavra, em uma falsa profecia, você vai quebrar a cara. E dependendo do momento da sua vida, não dá para voltar. Então eu preciso saber se a palavra que eu estou ouvindo, ela é falsa ou não. Olha o que Jesus vai escrever para uma igreja, lá em Apocalipse 2, verso 20 e 21. Olha aqui a igreja de Tiatira, olha o que Jesus está dizendo. Isso é para uma igreja. Ele não está falando para os de fora, ele está falando para a igreja. Apocalipse 2, verso 20 e 21. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que fornique e come comidas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Jezabel, escute isso, é um espírito que ela atua em mulheres e em homens. Não é só em mulheres, é em mulheres e homens. E o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo,
Eu tenho contra você que você permitiu uma mulher que se diz profetiza. Isso aqui é muito importante, porque Jesus está dizendo assim, ninguém falou que ela está dizendo que é. Tem alguns princípios bíblicos. A Bíblia diz assim, que seja a boca de outra a te louvar e não a sua. Você vai aprender aqui na escola profética como reconhecer um profeta. Então eu vou adiantar um dos pontos. Como que eu reconheço um profeta? Pelaquilo que ele fala. Se o que ele fala não cai por terra, ele vem da parte de Deus. Se o que ele fala não se cumpre, não é de Deus. Então a Bíblia está nos mostrando que dentro daquela igreja tinha uma mulher que se dizia profetisa, que estava levando o povo a uma fornicação. Estava levando o povo a comer comidas sacrificadas. E ela estava profetizando e ensinando dentro da igreja. Nós vivemos um tempo diferente de Tiatira, porque se eu estivesse no tempo de Tiatira, eu falo com você, eu conseguiria identificar o espírito de Jezabel no nosso meio. Como identifica aqui hoje? Pastor, tem aqui na igreja? Tem alguns. Fala para o seu irmão, fica tranquilo, porque Jezabel só prospera onde tem Acabe. Seu pastor não é Acabe. Tem alguns. Tem alguns que estão na minha mira. Vou chegar até eles. Vou chegar até eles. Jezabel, geralmente, ela trabalha na usurpação de autoridade. E ela trabalha também na manipulação e controle, feitiço. Discipulado que eu tive aqui com os pastores, com os líderes de ministérios dessa casa, eu falei com todos eles, pastores e líder do ministério que você serve. Eu disse para eles, para você não ter uma confusão com seu pastor, não manipule ninguém no seu ministério. Porque quando você vê alguém dentro da igreja manipulando outros, ele está debaixo do espírito de Jezabel. Por isso que eu disse para você que tem alguns aqui. Migraram de outra igreja para cá. Pediram transferência. Eu estou conseguindo levar você a entender a importância de você entender a parte profética. Entender o que é falso, entender o que é verdadeiro. O que é um profeta que vem de Deus, um profeta que pode falar com você. Pastor, o que o senhor faz quando o senhor encontra um falso profeta? Irmão, eu pego o que ele falou e jogo, sabe aonde? No lixo. Alguns já me perguntam, mas você não fica assim com receio do senhor estar errado? Não, irmão. Você vai aprender na escola profética, não tem como você errar. Falso profeta é falso profeta. E você pode olhar na cara dele e dizer que ele é falso. Uma dessas mulheres da cidade aí, espírito de Jezabel, a gente estava lá na Rondon, falando do Imagine. Aí mandou um recado para uma pastora da igreja. Manda um recado para o seu pastor. E ela foi mandar um recado. E a pastora falou, pastor, essa mulher é uma mulher de Deus da cidade, todo mundo respeita ela. Sabe qual foi o recado? Fala para o seu pastor, esquecer esse negócio de Imagine, senão ele vai passar vergonha em Uberlândia. Cadê ela para ver agora? Olha para nós agora. Você está entendendo o que é um falso profeta? Se você der ouvido a ele, você sai daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Para seguir a voz de uma serpente, que está tirando você daquilo que é o que Deus está falando com você. E eu lembro da fala dessa irmã que falou, pastor, mas essa mulher é mulher de Deus. Eu falei, irmã, essa mulher é do diabo. Essa mulher é do diabo. Não, mas é uma mulher, a cidade toda respeita ela. Eu falei, mas eu não sou da cidade. Estou sendo agora, cheguei agora. Não tem que respeitar ela, é do diabo. Eu estou aqui para ensinar você nessa escola profética, você vai aprender a discernir o que é um falso profeta e o que é um profeta verdadeiro. Vamos lá, para mim, construir um caminho para o final. Você precisa ter ferramentas para verificar a autenticidade de um profeta.
Um profeta, ele sempre vai falar a respeito de Jesus Cristo. Sua profecia aponta para Cristo. Segundo, você precisa entender se esse profeta tem capacidade de aprender. Geralmente, falsos profetas não querem aprender. Não são ensináveis. Preste atenção nisso. Geralmente, falsos profetas não são ensináveis. Diga comigo, ensináveis. E porque eles não são ensináveis, vem a terceira. Que é o quê? Geralmente esse profeta está isolado. Um falso profeta, geralmente, você não encontra ele congregando, debaixo de autoridade. Você encontra ele lá na casa dele. Você já foi lá, né? Dela, né? Aí você pergunta, qual igreja que ela frequenta? Não, tem um grupo de pessoas na casa dela. Porque ele não é ensinável. E essa é a resistência de Jezabel. Ela não quer ser liderada, conduzida, pastoreada. Está isolado. Está isolado. Está isolado. Não houve profecia de quem caminha isolado. Não houve só profecia de quem caminha sozinho. Olhe para mim e entenda. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Espírito Santo concede os dons à igreja. O que eu quero levar você a pensar é, o Espírito Santo distribui dons para a igreja, para que a igreja edifique a própria igreja. Pensa comigo. Você está numa igreja que no final de semana está passando milhares e milhares de pessoas. O Espírito Santo não vai usar ninguém aqui. Vai pegar uma pessoa que está isolada para falar com você. Um dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, mas Deus usou a mula. Eu falei, é verdade, usou a mula. Eu falei, quantas vezes usou a mula ao longo da Bíblia? Ele falou, uma vez. Eu falei, se repetiu? Não. Eu falei, por quê que ele usou a mula? Porque o profeta que estava sentado sobre a mula era mais mula do que a mula. Eu disse para ele, você não tem que procurar mula. Tem profeta verdadeiro nessa casa, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem pessoas de Deus. Então pensa comigo, por que Deus vai tirar você do ambiente, que é a noiva, que é o corpo, para usar alguém de fora, que não submete a ninguém, que anda isolado? Você percebe a característica de alguém que é um falso profeta, é que ele não tem amor pelo próximo. Na escola de profeta, nós vamos ensinar isso para você. Tire da sua cabeça que profeta é aquele que só fala desgraça, só fala de morte. Eu chamei algumas irmãs aqui e falei, pelo amor de Deus, para de falar de mim, porque ela só falava isso. Viu o pastor Walter no caixão, via numa cadeira de roda. Falei, em nome de Jesus, me vê comendo uma picanha, me vê coisa boa. Só visão de morte. Eu falei, meu Deus, sabe o que nos move? É o amor. Paulo vai falar, ele fala de profecia, ele fala de línguas, ele fala do amor, ele fala dos três. Sabe qual que é o mais importante? É o amor. Então, geralmente, um falso profeta, ele não é movido por amor. A nossa profecia, ela tem que ser liberada com amor. Liberar com amor não quer dizer que eu não vou confrontar, mas tem que ter amor. E tem profeta que não tem. Deixa eu construir aqui nos 5 minutos que estão me restando para o final. Pastor, como que eu percebo que eu tenho um chamado profético? Primeiro, vai haver um chamado interno em você. Você precisa começar a entender que quando Deus te chama, começa algo aqui dentro. Uma percepção do lado de dentro de você. Qual que é a dúvida da maioria das pessoas? Será que isso é de Deus mesmo? Será que é da minha cabeça? Então começa por um chamado interno. Diga comigo, um chamado interno. Agora, uma vez que Deus começou a gerar aqui dentro, internamente, isso não quer dizer que você é um profeta. Porque você precisa agora do chamado externo. E o chamado externo é o quê? Vai haver confirmação da sua
liderança ou de outros profetas mais experientes, que você tem o chamado profético. Então, o chamado, ele começa com uma chamada interna, mas ele passa por uma chamada externa. Pessoas mais experientes, a sua liderança vai ver isso em você. E aí vem o terceiro ponto, que para mim ele é muito importante. Vem pela receptividade das pessoas. As pessoas da igreja, da comunidade onde você está inserido, vão perceber esse chamado em você. O que eu percebi conversando com tantas pessoas que chegaram aqui em Uberlândia? Eles tiveram um chamado interno, eles entenderam, Deus está me chamando, tiveram uma confirmação externa, e a comunidade falou que ele era. Aí ele chegou aqui e começou a andar, eu falei com ele, você não é. Ele falou, pastor, eu estou em crise, porque eu achei que eu era, a minha liderança antiga falou que eu era, a igreja que eu estava falou que eu era. Aí eu perguntei para ele, a sua liderança, qual é o conhecimento de causa que ele tem? Nenhum. O que ele ensinou para a comunidade? Nada. Nós estamos preparando uma igreja com uma cultura profética. Por isso vão ter centenas de pessoas, eu espero que você esteja aqui quinta-feira, para aprender, para caminhar. Irmãos, o que Deus tem nos entregado, eu estou derramando sobre você. Para que a gente tenha uma igreja madura, que quando ela olhar para alguém e falar assim, você tem um chamado profético, ela já julgou a profecia, ela já avaliou. Não é pessoas que na empolgação estão falando você é. Já testaram essa pessoa e realmente ela é. E aí você precisa tomar muito cuidado. Existe um caminho bíblico, que é o caminho bíblico da promoção. Eu vou pregar mais à frente sobre isso, o caminho bíblico da promoção. Cuidado, porque o reino de Deus não funciona como funciona no mundo. Promoção, não estou falando de cargo. Deixa eu pegar 2 exemplos para você. O menino Samuel e o menino Jesus. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Samuel crescia na graça, no conhecimento e em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Quando a Bíblia vai falar de Jesus, diz que ele crescia em conhecimento, em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. E aí a Bíblia fala da atuação ministerial de Samuel e fala da atuação ministerial de Jesus. Mas a Bíblia não fala do caminho, do processo de Samuel e do processo de Jesus. Por que a Bíblia não fala do processo dos dois? Porque o processo para cada um de nós é um, não é igual. Então os dois cresceram em conhecimento, em graça e em estatura. Aí a Bíblia diz, diante de Deus e diante dos homens. E porque eles cresciam diante de Deus, diante dos homens, a gente vê o resultado ministerial dos dois. Mas o processo deles são diferentes. Por isso que você nunca deve comparar o seu processo com o do seu irmão. Talvez você esteja crescendo em graça e em conhecimento, mas num processo diferente do dele. Gente, eu não sei você, mas isso é libertador, porque a gente acha que Deus vai levar a gente pelo mesmo processo. Não, processos são diferentes. Mas diga para o seu irmão, o processo é diferente, mas os frutos são parecidos. O processo é diferente, mas o resultado aponta para uma só direção. Então eu percebo quando Deus me chama, quando eu começo a olhar para o resultado. E aí eu quero terminar te mostrando algo, e aí é para você. Abra sua Bíblia comigo para a gente terminar enquanto o louvor vem. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
verso 20 e 21. Eu vou ler e você vai repetir, vamos lá? Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então a Bíblia está dizendo assim, você não vai desprezar a profecia que veio para você. Então você não despreze a profecia. Se for liberada uma profecia, você não vai desprezar, mas você vai julgá-la. E você vai reter apenas aquilo que é bom. Agora deixa eu te ensinar algo que talvez eles não te ensinaram. Há uma responsabilidade com o profeta ao transmitir a mensagem. Jeremias, Deus vai dizer para os falsos profetas no tempo de Jeremias. E Deus vai dizer assim, onde vocês estavam? Porque vocês não entraram no meu conselho para falar em meu nome. Então há uma responsabilidade com quem fala. A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que eu e você, um dia vamos comparecer diante do trono de Jesus e vamos dar conta de toda a palavra que nós falamos. Então, ouça isso, há uma responsabilidade com quem fala. Agora diga comigo, também há responsabilidade com quem ouve. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Então o que a Bíblia está dizendo quando diz que os outros julguem? Que há uma responsabilidade para aquele que está recebendo a palavra. Qual que é a responsabilidade dele? De julgar. Então se você recebeu uma palavra, uma profecia que estava errada, e você seguiu ela, sabe o que eu tenho para dizer para você da parte de Deus? Bem feito. Porque era obrigação sua julgá-la. Então há uma responsabilidade com quem está transmitindo, mas há uma responsabilidade com quem está recebendo. Quem está falando e não está falando da parte de Deus, vai dar conta diante de Deus. E quem está ouvindo aquilo que não vem de Deus, vai pagar o preço aqui na terra. E vai pagar o preço diante de Deus, porque se Ele tira você do propósito que Deus tem para você, quando você chegar diante de Deus, sabe o que Deus vai te cobrar? É aquilo que Ele preparou para você. Aí você vai falar assim, não, mas eu não fiz, Jesus, por causa do profeta. Aí Ele vai te lembrar, lembra que você deveria julgar. Se coloque de pé aí no seu lugar. Numa troca profética, escute isso. Quem recebe a palavra é tão importante quanto a pessoa que entrega a palavra. Meus irmãos, se a igreja brasileira fosse treinada e ensinada nisso aqui, nós não íamos ter lugar para os falsos profetas no nosso meio, não. Então é responsabilidade de quem fala, mas tem responsabilidade de quem ouve. Você tem responsabilidade porque você ouve. Agora deixa eu te ensinar aqui para terminar. Eu tenho responsabilidade como receptor. Agora, quando alguém está me entregando uma mensagem, nós vamos ensinar isso na escola profética. Nenhum profeta, nenhum, ele tem uma imagem completa do que ele está profetizando. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9. Ele diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Um profeta, ele nunca tem uma visão toda clara. Por isso que nós vamos ensinar aqui na escola profética, quando você for profetizar, qual é o seu compromisso? Falar apenas o que Deus está te mostrando. Falar apenas o que Deus está te falando. Nem mais, nem menos. Vou te dar exemplo. Pessoas já chegaram para mim diante de uma palavra
E falaram, pastor, fala mais. Eu disse, não sei o que falar. Deus só mandou falar isso. Porque em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos. Por isso que uma profecia, ela precisa ser julgada. Porque a pessoa está falando em cima daquilo que ela está vendo. Em parte ela está vendo, em parte ela está profetizando. Eu que estou recebendo a mensagem, o que eu preciso? Julgar a mensagem. Quando a Demétrio esteve aqui, o primeiro dia, ela falou assim, pastor, eu estou segurando, mas eu queria liberar um pouco sobre vocês. E aí tinha um grupo de intercessoras em nossa volta. À medida que ela falava, as intercessoras gritavam. E eu doido para ouvir o que ela está falando para mim julgar. Mas quem estava em volta, não era empolgação. Freud vai dizer que é histeria, que só encontra nas mulheres. Não deixaram eu ouvir. Depois eu tive que chegar em casa, acessar o YouTube e ouvir. Por quê? Porque na nossa imaturidade, quando um profeta está falando, a gente fica... Ah! Não. Quando um profeta fala, por isso que Paulo diz, 1, 2, no máximo 3 falam. O restante vai o quê? Para mim julgar, eu tenho que ter clareza no que eu estou ouvindo. Porque eu preciso julgar se é de Deus, se não é de Deus. Paulo está dizendo, pega o que é bom e guarda. O que não é bom, você lança fora. E aí o ministério de intercessão está com a pastora Eliane. Aí eu falei com ela, amanhã, quando a gente chegar, a Demétrio for profetizar, eu não quero nenhum intercessor do meu lado. Irmãos, o meu desejo em trazer a escola profética para você é capacitar você para fluir no profético. Eu acredito demais. O profético, um profeta, ele estabelece rei, ele remove rei, ele determina o futuro de uma nação. E eu quero que você caminhe com aquilo que Deus tem nos entregado, que Deus nos treinou nesses 27, quase 28 anos. Nós queremos derramar para a sua vida. Então, se eu posso dar um conselho para você, venha nessa conferência profética para ser treinado, para ser ativado. Nós vamos não só treinar você no último dia, toda a equipe está aqui. Essa equipe está vindo dos Estados Unidos, eu, pastor Eliane, nós vamos pôr a mão na sua cabeça. Porque uma das maneiras de profetizar, de você receber do profético por meio de ativação. E nós vamos impor as mãos sobre a sua cabeça para que você saia daqui profetizando. Você vai aprender a profetizar. Deu para entender hoje? Hoje não é mensagem evangelística. Hoje é uma mensagem de ensino para você entender que nós vamos entrar quinta, sexta e sábado num momento muito importante da nossa casa. E eu creio que Deus está preparando essa casa para derramar sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre a nação. E nós precisamos de homens e mulheres maduros no profético. Então um conselho para você, não perde essa oportunidade.